Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que têm acompanhado a Fundação Cristocêntrica, que de certa forma têm partilhado aquilo que nós temos postado. Queremos agradecer a Deus por tudo que vocês têm feito, direta ou indiretamente, porque de certa forma tem ajudado no crescimento da página. Bem, eu sou o irmão Sérgio Cacope. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito importante, que é o culto doméstico dentro das casas, dentro do lar, o culto que acontece dentro da casa. Antes de começar aqui com o nosso tema, eu queria frisar algo aqui. Nós sabemos que, moralmente falando, quando nós educamos um filho, seja você não cristão, quando você educa o seu filho, por exemplo, ensina-lhes em como se comportar na sociedade, que não deve usar palavras ofensivas, que não deve roubar e não deve lutar nas ruas, claro que o filho irá te obedecer. Né? E nós vemos essa história, né, na Bíblia, sobre a história do homem rico, ou seja, que ele obedecia aos seus pais, de que ele fazia doações aos pobres, ou seja, ele era moralmente bom, era educado, era respeitoso, né? Não matava, não roubava, não faltava respeito nas pessoas, na sociedade. Então, quer dizer que todo ser humano, né, que é educado de como deve se comportar na sociedade, essa pessoa vai ser educada. Mas o nosso foco aqui é no aspecto espiritual. Por que no aspecto espiritual? Porque nós devemos entender que todo homem que nasce separado de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As pessoas nascem cegas espiritualmente. Eis a necessidade de todo homem no lar pregar a palavra de Deus. Por que eu trago esse conselho aqui? É que na atualidade nos encontramos num tempo em que os homens cristãos não têm tido tempo de partilhar a palavra de Deus dentro dos seus próprios lares. Se acostumaram com o culto da igreja, com a EBD na igreja, com os cultos da semana na igreja, e esquecem que o lar é a sua prioridade. Não estou a dizer que não é importante os cultos que acontecem na igreja, mas eu estou a dizer que é muito mais importante você instruir a sua família, na sua casa, espiritualmente falando. Para todo homem cristão, você deve instruir a sua mulher, instruir os seus filhos, ter tempo com os seus filhos, ter tempo com a sua esposa. Ok, talvez o irmão fala, mas que irmão Cacope, eu trabalho em sítio diferente. Irmão Cacope, a minha irmã não é cristã, a minha esposa não é cristã, o meu filho não é cristão. Claro, eis a necessidade de pregar a palavra de Deus para com eles. Você precisa ter um plano espiritual. O que é um plano espiritual? Deves ter uma estrutura espiritual na sua casa, para além da estrutura financeira, gastos, né, atividades que nós temos dentro das nossas casas. Você precisa ter um plano espiritual na sua casa. Você não pode dar essa responsabilidade no teu pastor, e não pode dar essa responsabilidade na igreja. A igreja auxilia, ajuda, sim, claro, no crescimento espiritual. Mas é primordial todo homem ter essa capacidade de liderança dentro da sua própria casa. Você talvez, ok, o teu trabalho talvez não te ajude devido ao tempo, devido às circunstâncias em que você se encontra. Talvez trabalhas numa outra província, talvez durante a semana não tens tido tempo. Ok, eu percebo nesse aspecto, e muitas das vezes o trabalho tem sido o empecilho de muitas atividades, mas você precisa de um plano. Ou seja, você precisa, por exemplo, o culto doméstico, né, muitos fazem diariamente, mas atendendo às atividades sociais, trabalhos que nós temos, e principalmente os que vivem em Luanda, né, que é uma província muito ocupada, muito agitada, que por vezes trabalham em sítio diferente, quando voltam para casa já é meia-noite, já é muito tarde. Então você, nos fins de semana, se o teu trabalho te possibilita, precisas ter o tempo com a tua família, precisas ter o tempo com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa. É importante tu fazeres isso todos os dias. Faz um plano, ensina sobre as doutrina da salvação, da justificação,
os atributos de Deus, você precisa instruir, precisas ensinar a sua esposa, o seu filho no caminho correto da justiça, mesmo que ela seja cristã. Vocês precisam ter a vossa estrutura espiritual dentro do lar. Durante a semana, vocês precisam ter um dia específico para o vosso culto. Para além do vosso culto, precisam ter um plano de jejum e oração todos os meses ou todas as semanas. Talvez uns acham que é exagero, mas pode ser durante a semana ter um dia para passar a jejuar acerca da vossa família, das vossas vidas, dos vossos planos. Mas em primeiro lugar, você como homem precisa também se deleitar na presença de Deus, orar, buscar a Deus, de modo que o Senhor possa te capacitar. Porque nós sabemos que não é fácil viver como outra pessoa, viver como uma mulher ou viver como um homem. Você, quando é casado, tem altos e baixos, dificuldades que vocês irão enfrentar, quer social, emocional, financeira, mas você precisa buscar forças em Jesus Cristo. Você precisa buscar força em Deus. Ok, e talvez a irmã se encontra no aspecto de que você aceitaste Jesus, mas o seu marido não aceitou Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus em 1 de Pedro 3, dá essa instrução às mulheres: sejam sábias a maneira como vocês agem, porque você já casou com ele, talvez você se converteu dentro do vosso casamento, né? Porque existem pessoas que, infelizmente, é uma realidade, que casam com alguém que não é salvo. Se você é cristã, se você é salva, biblicamente falando, tu precisas casar com alguém que também é salvo. Agora, se você casaste e no período do vosso casamento, você, mulher, aceitaste Jesus Cristo e você precisa orar para o seu marido, orar a respeito, não só coração, mas obediência, a tua maneira de agir, a tua maneira de se comportar. Ninguém é perfeito. Jesus nos aperfeiçoou. Nós somos aperfeiçoados na pessoa de Jesus Cristo. Mas como seres humanos, nós somos falhos. Vamos ter comportamentos que muitas das vezes a outra pessoa não vai gostar. Então seja sábia, ore, busque a Deus, entregue o seu marido nas mãos de Deus e procura de uma maneira sábia falar com o seu marido acerca de Jesus Cristo. Mas além de pregares para ele de uma maneira sábia, o seu testemunho, a maneira como tu ages, a maneira como tu se comportas perante a ele, vai ajudar muito naquilo que é ele sentir esse desejo de conhecer o Deus que você serve por causa da sua obediência, por causa da sua maneira de agir. Agora, talvez você és alguém, né? Vou falar aqui para os filhos, talvez você és alguém que nem o seu pai, nem a sua mãe é salvo. Ok, você precisa aplicar o Mateus 5, de 13 abaixo. Você precisa ser o sal, precisa ser a luz, precisas agir de maneiras também sábias, a orar pelos seus familiares, a orar pelo seu pai, a orar pela sua mãe, a orar pelos seus irmãos, de modo que o Espírito Santo possa abrir os olhos dos teus irmãos. Porque muitas das vezes nós metemos o nosso esforço humano em frente e queremos tirar o poder e a autoridade que tem em Jesus. Ora, quando tiveres a oportunidade, prega para eles e Deus vai fazer a sua parte. Então, pais, instruam o menino no caminho em que deve andar, instruam os vossos filhos. Não digo simplesmente ter o vosso culto, mas leres a Bíblia com ele, lhe instruires, falares para ele sobre quem Jesus Cristo é. Instruires ele no caminho correto. Não permita que o seu filho cresça se acostumando simplesmente aprendendo na igreja, aprendendo na EBD, aprendendo na classe das crianças. Não, é tua responsabilidade como pai pregar a palavra de Deus para o seu filho, porque ele não nasceu salvo, não herdou a salvação. E nós vemos que em Gálatas 4:19, né? Acredito eu, né? Salvo erro se eu estiver errado. Deixa só abrir a palavra de Deus, que é para mim não falar uma palavra errada. Ok, em Gálatas 4:19, Paulo faz uma menção, né? Que diz:
Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, nós devemos pregar a palavra de Deus até que Cristo se forma no coração dos nossos filhos, se forma no coração das nossas esposas, se forma no coração dos vossos maridos, se forma no coração dos vossos avós, seja qual for a pessoa com quem você vive, seja qual for a pessoa com quem você vive. Então, é mais ou menos isso que eu queria aqui frisar e enfatizar. Eu sei que não é fácil, eu sei que devido às atividades que talvez você vive distante, estás a trabalhar numa outra província, não permita que a distância seja um empecilho. Você precisa ter um plano, precisam saber, por exemplo, esse mês qual é o estudo, qual é o livro da Bíblia em que vocês estão a estudar, qual é o tema que vocês estão a falar, atendendo às circunstâncias em que você vive e à necessidade espiritual que o vosso lar precisa. Vocês precisam estar constantemente em aprenderem cada vez mais. Você que talvez está distante, estás talvez no outro país devido ao trabalho ou por alguma razão talvez estás doente, não sei, mas que por videochamada, liga para sua esposa. A partir, mesmo distante, vocês conseguem ter o estudo da palavra de Deus. Muitos usam essa desculpa de que não estou presente. Não, precisas ter um tempo. Se você é alguém que tem tempo de estar, o teu trabalho te facilita de estar sempre em casa, todos os dias é necessário que vocês leiam os salmos. Para além de serem os salmos, antes de vocês saírem de casa ou explicarem os salmos, todos os dias tiram um dia da semana, seja o dia que vos facilita atendendo às vossas atividades diárias para terem o vosso culto doméstico. Claro, orar todos os dias, procurar orar todos os dias a respeito da tua mulher, do teu marido, dos teus filhos, dos seus primos, dos seus tios. É necessário nós termos essa atitude. Muito mais do que esse todo o programa, você próprio, você seja mulher, seja homem, seja filho, seja neto, seja avô, você precisa se deleitar na presença de Deus, de modos que, e em Mateus 7,7 fala sobre isso, devemos buscar, devemos bater e nós iremos encontrar. Jesus Cristo vai dizer que se em João 15,7, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que vocês quiserem e vos será feito. E em Mateus 14,14, Jesus vai dizer que Jesus irá fazer tudo aquilo que nós pedimos para que Deus seja glorificado, mas devemos entender algo, de acordo à sua vontade. Então busca a Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, né? Como seres humanos nós temos problemas financeiros, problemas sociais, problemas psicológicos, muitas das vezes atendendo uma situação. Há problemas nas nossas vidas que desencadeia certos problemas. Mas devemos entender que a imutabilidade de Deus, nós vemos nesse aspecto, Jesus não muda, Deus não muda. Se Deus disse que irá cumprir, e a palavra de Deus em Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada é impossível, então busque a Deus, confie no Senhor. Eu sei que cada vez que nós oramos parece que as coisas não mudam. Não, Deus está a trabalhar, mas que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E nosso Deus está fora do tempo. Então é isso. Seja forte, não desista, busque a Deus. O cristão e a sociedade criou um estereotipo de cristãos, de que cristão é aquele que... Quer dizer, nós como seres humanos vamos cometer certos erros. Vamos falar talvez alguma coisa que não foi de agrado ao coração de alguém. Vamos falhar em alguma coisa. Como seres humanos nós vamos cometer erros. Mas como cristão nós devemos pedir perdão, reconhecer os nossos erros e saber reconhecer que nós falhamos. Então como seres humanos nós vamos falhar, mas devemos procurar a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou o Espírito Santo para que possa nos dar esse entendimento, essa percepção. Não permite que o seu lar, não permite que a sua vida, que as pessoas que te rodeiam se afastem cada vez mais de Deus. Continue a orar por eles, continue a pregar quando tiveres a oportunidade para eles, de modos que o Espírito Santo fala para eles. Que Deus possa te abençoar. Amém.